Eu não sou o Messias. Eles o pressionaram. Quem é você, então? Elias? Não sou. O profeta? Não. Exasperados, perguntaram: quem, então? Precisamos dar uma resposta aos que nos enviaram. Diga-nos alguma coisa, qualquer coisa a seu respeito. Eu sou um trovão no deserto. Preparem um caminho reto para Deus. Estou fazendo o que o profeta Isaías anunciou. Os que o interrogavam eram do partido dos fariseus, mas tinham sua própria pergunta. Se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta, por que você batiza? João respondeu: eu batizo apenas com água. Uma pessoa que vocês não conhecem já está entre nós. Ele vem depois de mim, mas é muito mais importante. Na verdade, não sou digno nem de carregar a sua mala. Essa conversa aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus vindo em sua direção e exclamou: aqui está ele, o Cordeiro Pascal de Deus. Ele perdoa os pecados do mundo. Este é o homem de quem falei, aquele que viria depois de mim, mas de fato é superior a mim. Eu não sabia nada a respeito dele. Só sabia que minha missão era deixar Israel preparado para reconhecê-lo como o homem que veio nos mostrar Deus. É por isso que vim, batizando com água, dando um bom banho em vocês e limpando os pecados de cada um para que pudessem ter um novo começo com Deus. João fortaleceu seu testemunho dizendo: vi o Espírito como uma pomba voando pelo céu, fazendo dele sua morada. Repito, não sei nada a respeito dele a não ser isto. Aquele que me autorizou a batizar com água me disse: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, batizará com o Espírito Santo. Foi exatamente isso que vi acontecer. Por isso digo a vocês, e não há dúvida, este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava de volta ao seu posto com 2 discípulos, que observavam. Ele ergueu os olhos, viu Jesus caminhando e disse: aqui está ele, o Cordeiro Pascal de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo isso, passaram a seguir Jesus. Ele olhou para trás e perguntou: o que procuram? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde o senhor costuma ficar? Ele respondeu: venham e vejam vocês mesmos. Eles foram, viram onde Jesus estava vivendo e ficaram ali o resto do dia, pois já estava anoitecendo. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram o testemunho de João e que haviam começado a seguir Jesus. A primeira coisa que ele fez depois de descobrir onde Jesus vivia foi procurar seu irmão Simão e dizer: encontramos o Messias, isto é, o Cristo. Ele imediatamente o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você, Simão, filho de João? De agora em diante seu nome será Cefas, ou Pedro, que significa pedra. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galiléia. Ao chegar, encontrou Filipe e disse: venha, siga-me. Filipe era de Betsaida, a mesma cidade de André e Pedro. Filipe foi com ele. Mais adiante encontrou Natanael e disse: encontramos aquele a respeito de quem Moisés escreveu na lei, aquele anunciado pelos profetas. É Jesus, filho de José. Ele veio de Nazaré. Natanael perguntou: Nazaré? Você está brincando? Mas Filipe insistiu: venha, veja você mesmo. Quando Jesus viu Natanael se aproximar, disse: aí está um autêntico israelita, em quem não há falsidade. Natanael estranhou: de onde tirou essa ideia? Você não me conhece? Jesus respondeu: um dia, bem antes de Filipe ir chamá-lo, vi você debaixo da figueira. Natanael exclamou: Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus disse: você acreditou porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você ainda não viu nada. Antes que esta história acabe, você verá os céus abertos e os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem.
Olá, meus queridos internautas, graça e paz para todos, boa noite, bom final de semana, alegria demais, alegria, porque a senhora está alegre, missionária? Porque estamos vivos, né? Estamos vivos, mais uma oportunidade de vida. Ô José, Deus te abençoe, você e sua família, né? Para quem não me conhece, vai chegando agora, o meu nome é Limaria, sou uma missionária daqui da cidade do Paulista, Pernambuco, Brasil. E hoje nós vamos estar continuando a nossa reflexão sobre soteriologia, que é o estudo da salvação. Ontem eu fiz uma live bem curta, né? Só para não ficar tanto tempo sem fazer live. Graças a Deus eu estou me recuperando da virose, né? Eu tive uma virose bem cavernosa, né? E o estudo hoje, a reflexão sobre soteriologia, que é a doutrina da salvação, que estuda a salvação em todos os seus aspectos, que é um processo na nossa vida da justificação, regeneração e santificação. Então, o estudo da salvação, de soteriologia, é muito importante, porque essa vida aqui é passageira. Tudo vai passar, tudo vai passar. Olá, 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 meus queridos. Deus abençoe a todos, a família de vocês. Deus abençoe. E essa reflexão é de muita importância, né? Que é sobre a soteriologia, que é o estudo da salvação. Nós, do jeito que a gente tem uma vida material, nós temos uma vida espiritual e um dia vamos morrer. E um dia nós vamos comparecer diante de Deus, como diz lá no livro de Hebreus 27. Depois da morte segue-se ao juízo, né? E o estudo de soteriologia é justamente isso, é falar sobre a salvação, o que nós devemos fazer para nós sermos salvos. Ontem, na reflexão, eu falei um pouco sobre o estudo sobre a teologia da soteriologia, que é o estudo da salvação, e hoje a pergunta que não quer nos calar, que é como vamos ser salvos, o que precisamos para obter a salvação. E aqui eu botei alguns tópicos para a gente alcançar a salvação. Primeiro, no único nome, que é Jesus, o único caminho, que é Jesus. Sem Cristo nada podemos fazer. Devemos ter seu sangue para ser salvo. Devemos crer nele, devemos ir à cruz para alcançar o objetivo, devemos morrer para o mundo e ressuscitar com Cristo, devemos perecer, não devemos perecer sem arrependimento. Deus abençoe você, JF. Você, sua família e todos de coração, viu? É muito importante essa reflexão. Mas vamos começar. O que preciso para obter a salvação? Em primeiro lugar, a salvação só em Jesus. Não existe nenhum outro meio. Olha, eu acabei uma live agora lá no Insta. E eu estava dizendo, a questão aqui não é religião. Não, religião não salva ninguém. Filosofia, pontos filosóficos não salva ninguém, né?
Eu vou fazer muitas caridades para ser salvo, também não salva ninguém. Eu vou ser uma pessoa muito bacana, popular, não salva ninguém, não salva. A única pessoa, a única que a Bíblia nos fala é o Senhor Jesus. Então, se você tiver um exemplar aí da Bíblia perto de você, pegue sua Bíblia lá em Atos. Abra sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, depois do livro de João, certo? Atos capítulo 4, versículo 12. 4:12. E não há salvação em nenhum outro. Olha aqui, já vai dando na lata. E não há salvação em nenhum outro nome, outra religião, outra coisa, outra invenção. Não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome. Que nome é esse? Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, para a gente ser salvo, a gente precisa de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Também, Jesus, ele é o único caminho. Se aqui diz que ele é o único caminho, subtende-se que tem vários outros caminhos. Vamos ver em João 14. Abra sua Bíblia em João 14. Se você tiver aí um exemplar bíblico junto de você, em João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho. Se ele disse que era o caminho, é porque existem muitos outros caminhos. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Se ele disse que era a verdade, é porque existe a mentira e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por que essa expressão? Ninguém vem ao Pai. Não era para ele ter dito assim: ninguém vai ao Pai. Oi, Luísa, Deus te abençoe, te guarde, te faça feliz, te proteja, a ti e a tua família. Então, por que ele disse: ninguém vai ao Pai? Porque ele e o Pai são um, né? E aí ele diz: senão por mim, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós estamos fazendo uma reflexão do estudo de soteriologia, que é o estudo da salvação, né? E a pergunta que não quer calar é: o que é preciso para obter a salvação? A salvação só em Cristo. Agora vamos para outro subtópico. Sem Cristo nada podemos fazer, porque nós vimos aqui que ele é o único caminho, ele é o único nome que pode trazer a salvação. E aqui o outro tópico é: sem Cristo nada podemos fazer. Em João 15, 5. Se você tiver um exemplar bíblico junto de você, abra aí. Eu sou a videira, vós sois os ramos, quem permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada
podeis fazer. Jesus, ele disse, eu sou a videira. Oi, Eliane, Deus te abençoe, um beijo no teu coração. Deus te proteja, a ti e tua família. Você quer que eu lhe convide? Deixa eu adiantar aqui que eu vou lhe convidar, viu? JF, peraí. Então o Senhor Jesus, ele disse, aquele que permanecer em mim e eu nele, esse dará fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Também nós podemos ver aqui que deve ter seu sangue para ser salvo. O sangue de Jesus nos garante a salvação e a regeneração. O sangue de Jesus. Efésios. Vamos abrir em Mateus 1:5. Não, perdão, Apocalipse 1:5, que é já o último livro. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis, pelo sangue de Jesus. E Mateus 26, que ele fala com mais precisão, 26, 28, é o primeiro livro do Novo Testamento. Se você tiver um exemplar bíblico, aí a sua Bíblia, Mateus 26, 28. Porque isto é o meu sangue. Jesus se referindo aqui na sua última ceia. Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor por muitos para a remissão do pecado. Sem o sangue de Jesus, nós não teremos acesso para o céu. Nós não teremos acesso. Só através do sangue de Jesus teremos acesso para a salvação, certo? Estamos aqui fazendo uma reflexão sobre soteriologia, que é o estudo da salvação. Nós estamos fazendo uma pequena reflexão. E o que é preciso para obter a salvação? Nós já vimos através do nome de Jesus em Atos 4:12, o único caminho para Deus, em João 14:6, sem Cristo nada posso fazer, em João 15:5, deve ser através do sangue de Jesus. Mateus 26, 28, devemos crer nele. Vamos ver no livro de João 8. Se você tiver um exemplar bíblico. Oi, Jaime, Leo Jaime, boa noite, Deus te abençoe, a tu e tua família. João 8:24. 8:24. Por isso eu vos digo que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, Jesus dizendo, eu sou, morrerei nos vossos pecados.
né? Maria, Glória, tão bonito o teu nome, Maria. Deus te abençoe, te guarde, te proteja, a ti e a tua família. Se não credes, morrereis nos vossos pecados. Jesus dizendo. Então, o único pecado que vai levar muitos e muitos para o inferno, qual é, missionária? É não crer em Jesus. À medida que a gente não crê em Jesus, não se aliança com Ele, a gente está dando as costas à obra redentiva de Jesus na nossa vida. O que precisa para obter a salvação? Mais outro detalhe, pregador pastor Rafael, nós devemos crer nele, deve querer ir à cruz para alcançar o seu objetivo. Hebreus 12. Se você tiver um exemplar bíblico aí junto de você, abra no livro de Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor. Que autor? O autor da salvação. 12 e 2. O autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe está proposta, que alegria da salvação, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, quer dizer, tudo o que ele passou, e está sentado à destra do trono de Deus. Então a salvação é algo muito sério. Eu e você um dia vamos morrer. O que é que nós temos em depósito? Que depósito é esse? A salvação. O mundo está do jeito que está porque não crê. Mas a vida espiritual do outro lado é mais real do que a vida deste lado de cá. Ela é muito real. Ela é muito real. E a vida do lado de cá, ela é passageira, ela é efêmera. E chegando do outro lado, e se eu e você não tiver com o passaporte na mão, que é o sangue de Jesus, que é crer, ter crido, né? Que o Senhor Jesus morreu na cruz para nos salvar, toda esta vivência nossa na terra foi debalde, né? E o que devemos, continuando, fazer para obter a salvação? Estamos fazendo uma reflexão. Oi, Paulo, Deus te abençoe e te guarde, a ti e tua família, sobre soteriologia, que é o estudo da salvação. Vimos na cruz, devemos reconhecer que ele morreu pelos nossos pecados. Vamos aqui, Ezequiel, Deus te abençoe. Vamos aqui abrir em Isaías. Isaías está no Velho Testamento. Se você não crê nessas palavras, você quando for dormir, peça a Deus para Deus lhe dar uma experiência espiritual que o Senhor ele dá uma experiência. A vida eterna é muito séria. Oi, Deus te abençoe, Gustavo, todos que estão aqui, Deus abençoe você e sua família, livre do mal. A gente tem que desejar isso para todos. Isaías 53, de 3
ao 8. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Isaías está falando de Jesus. Homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso, como ainda muitos hoje não estão fazendo caso de Jesus. Mas quando chegar do outro lado, né, da eternidade, aí vai ser um pouco tarde. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi trespassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos salvos. Estamos fazendo uma reflexão sobre soteriologia, o estudo da salvação. E a pergunta que não quer calar é o que precisa para obter a salvação. Morreu por nós na cruz os nossos pecados, e nós vimos aqui, Emanuel, Deus abençoe e te guarde a ti e tua família. Agora o outro ponto também, nós pecamos, devemos reconhecer que nós pecamos. Estamos fazendo uma reflexão do estudo, do estudo sobre soteriologia, que é o estudo da salvação. Muito importante, porque essa vida tem prazo de validade. Aqui um dia eu vou morrer. Quando a gente chegar lá do outro lado, a eternidade é como a matemática, ela só tem começo, não tem fim. E a hora de escolher nossas escolhas eternas é agora, né? E nós vamos ver agora, nós pecamos em Romanos, se você tiver um exemplar aí na Bíblia, perto de você, abra. Romanos 3, 23. É muito importante, se preparam tanto para comprar casa própria, para comprar o carro. Missionário, isso não é bom, não é bom, é salutar para nós. São conquistas que Deus nos deu, é maravilhoso, mas fique sabendo que tudo vai ficar, né, para outros, até que nem lutou como você lutou, né? Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E aí ele continua, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A salvação, ela é de graça. Porém, nós devemos crer. Se o mundo cresce, o que está escrito aqui, não estava essa bagaceira que está aí. Se o mundo cresce em Jesus, não estava essa situação. Mas outro tópico que precisa para obter a salvação. A gente tem que ter cuidado. Lourdinha, Deus te abençoe e te guarde, a tu e tua família. Um beijo no coração. Nós pecamos, já vimos, perecer sem arrependimento. Vamos ver em Lucas, no Novo Testamento, Lucas 13, 3. Aqui eu não estou falando de religião. Aqui eu estou falando de vida eterna. As religiões estão em bancarrota. É triste dizer isso, mas é. Ninguém se entende mais, mas Jesus não. Jesus é o único caminho.
Vanderleia, um beijo no coração, Deus te abençoe, te guarde, proteja você e sua família. Nós vamos ver aqui, perecer sem arrependimento, em Lucas 13:3. Estamos fazendo uma reflexão do estudo de soteriologia, o estudo da salvação. Lucas 13:3. Não erram, eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então, temos que nos arrepender, todos ordenados a se arrepender, certo? E arrependimento no grego é metanoia. Os estudantes sempre eles estudam e falam metanoia. Metanoia é mudança de atitude, é mudança de pensamento, é da meia volta, Então, vamos ver aqui ainda o que é necessário para a gente obter a nossa salvação. Temos que nos arrepender urgentemente. Arrependimento é necessário para perdão de nossos pecados. Eliane, Deus te abençoe, te guarde, te faça feliz, te dê a paz, guarde e proteja tu e tua família, né? Nós devemos arrepender para não ter surpresas. Arrependimento, nós estamos falando sobre salvação, soteriologia, estudo da salvação. E uma das coisas para a gente obter o perdão é arrepender-se, é metanoia, afastar-se do pecado. Então, o significado da salvação, a salvação foi o propósito da vida de Cristo, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, como está escrito em Lucas 19:10. A salvação é a vontade de Deus para todos os homens. Só que os homens, no sentido genérico, não querem, né? Que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2:4. O significado ser salvo pela fé? Salvação é um resultado da fé, pois você está recebendo o objetivo de sua fé, a salvação de sua alma. 1 Pedro 1:9. É muito sério, pessoal, meus queridos internautas. Você ainda que não se aliançou com Jesus, procure aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, né? Porque em Hebreus 9:27, nos fala: depois da morte segue-se ao juízo, né? É baseado na passagem bíblica de Hebreus 9:27, que afirma: é como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Depois que eu e você chegar do outro lado, não vai ter mais oportunidade. Isso significa que, segundo a doutrina cristã, após a morte, cada pessoa será julgada
por suas ações em vida, sem possibilidade de retorno ou segunda chance. A oportunidade é esta. Portanto, a crença é que a morte é seguida por um juízo final, onde Deus avalia as ações de cada um. E para cada ação tem uma reação. A ação da salvação é aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Oi, Felipe Santos, Deus te abençoe. O significado de ser salvo pela fé: salvação é o resultado da fé, pois você está recebendo o objetivo de sua fé. Em 1 Pedro 1,9, a salvação é global, é para todos. Missionária Ana, Deus te abençoe, te guarde, te proteja, a ti e tua família. A salvação é para todos. Nós estamos fazendo uma reflexão o assunto é sobre soteriologia. O estudo da salvação é uma apenas reflexão. E dizendo ao meu querido internauta que não deixe para amanhã você se aliançar com Deus. Hoje é o dia. A salvação é apenas o começo, como um bebê recém-nascido anseia pelo leite espiritual puro, para que com ele você possa crescer em sua salvação. Na hora que a gente faz uma aliança com Cristo, Nazarete, Deus te abençoe e te guarde, você e sua família. A partir do momento que a gente confessa Jesus como Senhor e Salvador, nós estamos dizendo ao Senhor que queremos crescer na graça e no conhecimento. A salvação pode ser levada por nós para outros, né? Eu fiz de você uma luz para os gentios, para que você pudesse levar a salvação até os confins da terra, em Atos 13:47, que foi uma ordenança lá em Marcos 16:15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então, é uma ordenança. Somos lembrados da imagem de Deus, na qual fomos criados, em Gênesis 1:27. A imagem que Ele nos capacita a refletir ao mundo. Jesus olhou com compaixão e viu pessoas que estavam sofrendo e suportando a agonia e muita dor. Olhando compassivamente para eles, e ele deixou de lado sua própria circunstância para servir estas pessoas com amor, concedendo um plano concedendo um para o outro. Mais uma vez ele nos deu um exemplo para que sigamos os seus passos em 1 João, né? Em 1 Pedro 2:21, o Senhor Jesus, ele nos fala sobre vamos ver aqui em 1 Pedro, se você estiver aí com um exemplar bíblico, em 1 Pedro,
Vamos ver. Joana, Deus te abençoe e te guarde, proteja a ti e tua família. Pedro 2:21. Portanto, para isto mesmo foste chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então, Jesus aqui chamou para a salvação. E hoje eu estou trazendo essa reflexão, que eu já repeti, eu estou repetindo novamente sobre soteriologia, o estudo da salvação. E eu estou lhe chamando para a salvação, para você ter uma experiência com Jesus, para você se aliançar com Jesus. Jesus é maravilhoso, Deus também. A necessidade de salvação do homem. Vamos ver em Romanos. Vamos voltar um pouco. Romanos. Romanos 3. 9, 18. Romanos 3, 9 a 18. Breno, Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te faça feliz e proteja a tua família, querido. Romanos 3, 9 a 18. Vamos ver aqui. Quem se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, todos nós. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há que entenda, não há quem busque a Deus. Debaixo do céu não existe nenhum justo. Todos se extraviaram, a um se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto com a língua. Urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a tem cheia de maldade. Não é o que nós estamos vendo hoje? E de amargura são seus pés velozes para derramar sangue. Não é o que nós estamos vendo hoje? Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então todos pecaram. Ô Isa, Deus te abençoe e te guarde, proteja você e sua família. Então nós estamos fazendo uma reflexão sobre soteriologia, o estudo da salvação, e que precisamos sim, urgentemente nos alinhar com Deus, e a gente só pode se alinhar com Deus através do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo não mentiu nenhuma palavra ao afirmar enfaticamente que todos os homens são pecadores. O apóstolo Paulo disse: todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão, e todos precisam urgentemente. E embora sua carta aos cristão em Roma tenha sido escrita há quase 2000 anos atrás, os versos parecem uma reportagem de hoje, porque foi o que eu acabei de ler aqui. Presta bem atenção. Que se conclui no verso 9 do capítulo 3 da carta de Paulo aos Romanos. Temos nós qualquer vantagem? Paulo dizendo: temos nós qualquer vantagem? De forma nenhuma,
pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Então ele inclui aqui todos. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há, queridos. Nós só somos justificados em Cristo Jesus quando nós nos aliançamos com Deus. Todos se extraviaram, se fizeram inútil. Não há quem faça o bem. Não é o que está acontecendo hoje? A moça lá matou a amiga com um bolo envenenado, um bolo de pote. A mulher lá botou veneno na comida de toda a família no início do ano. Tudo estão aí se agredindo e se matando. A pornografia crescendo sem freio. A maldade contra as crianças. A situação lá na faixa de Gaza. A fome extrema. Então aqui Paulo ele diz, todos se extraviaram, a um se fizer inútil, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Aí ele diz aqui, sequer, a garganta deles são sepulcros abertos, e não é isso que a gente vê? Não é isso? Vídeos do Souza, Deus te abençoe e te guarde, proteja a ti e tua família. Quantos sepulcros caiados tem ali em Brasília, prometendo coisas a nós, aos humildes, né? Explorando com seus impostos, não é isso? Francineusa, Francine, Deus te abençoe, filha, proteja você e sua família. Eles, quando querem se eleger, eles não fazem grandes propostas, mentir até dizer que ia dar o dinheiro a mais para a gente comprar picanha, brincando com o sentimento do povão. E aqui o apóstolo Paulo, ele escreve, essa carta foi há 2000 anos atrás, a garganta deles são sepulcros abertos, com a língua urde engano. Não é isso que tem feito? Engano, veneno de víbora. Não é isso que esses políticos fazem, esses falsos pastores fazem, esses falsos profetas fazem, esses falsos líderes fazem, essas falsas religiões fazem? Ou não? Pode comentar aí. Veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheias de maldição e de amargura. Essa carta está tão atual há 2000 anos atrás como hoje. Aí ele diz, desconhece o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então essas pessoas precisam se aliançar com Deus. Queridos internautas, deixa eu dizer aqui um segredo só para a gente. Esse mundo não tem mais jeito. Acabou. Você entende? Romilda, um beijo no teu coração. Jesus proteja tu e a tua família. Esse mundo acabou, não tem mais não. Não tem mais não. Não se iluda. Não faça castelo de areia. Todos os dias hoje, antes de você deixar sua casa, você tem que orar pedindo a proteção. Detalhe que eu vou dar um conselho de mãe, de avó, de missionária que está chegando agora, que não me conhece.
Eu sou a missionária Eli Maria, da cidade do Paulista, Grande Recife, Pernambuco, Brasil. Não coma nada de que lhe derem. Enviar um bolo de pote, enviar uma trufa, enviar uma caixa de chocolate, jogue fora, porque eles estão envenenando para matar as pessoas. Várias pessoas foram vítimas desse golpe. Não tem mais jeito para este mundo. Não tem, não tem. A única tauba de salvação é o Senhor Jesus. É a única. É a única. É a única. Nós, depois que eu sair daqui, bote lá o que está acontecendo na faixa de Gaza. O pessoal se matando por um saco de trigo. Se matando por pão, por comida. Eu tenho um conhecido meu, um missionário, pastor missionário, Anatoly, lá da Ucrânia. Eu tive um prazer de conhecer ele e trabalhar um dia só com ele, numa praia que tem aqui na cidade do Paulista, chamada Maria Farinha. E fizemos ali um trabalho com as crianças, adolescentes e jovens. E ele estava estudando aqui no seminário teológico. Missionária Lene, Deus te abençoe e te guarde, te proteja tu e tua família. E ele se formou, colou grau e voltou para a Ucrânia. A gente sabe que a Ucrânia está em guerra já há mais de ano, né? E ele está ali na frente dos refugiados, socorrendo. E eu peço oração pelo meu amigo, irmão em Cristo, missionário pastor Anatoly. A missão dele não tem sido fácil, né? Ali, não tem sido fácil. Luci, Deus te abençoe e te guarde, proteja tu e tua família. Faz, Deus te abençoe e te guarde, proteja a tua família. E ali ele está ali na frente, dando suporte a todos, para passar por aquela situação. Então hoje o planeta Terra é questão de dias, queridos, é questão de dias. Vá ao nascimento, Deus te abençoe e te guarda, tu e tua família. Olha, os cientistas criaram um relógio do Apocalipse. Eles criaram o relógio. Sabe por quê? Porque eles sabem que não tem mais jeito. Tá tudo poluído. Tá tudo destruído. As águas, os mares. Aqui no Brasil, um rapaz foi tomar um banho de mar e pegou uma bactéria e morreu. Os alimentos estão contaminados com agrotóxicos. Os alimentos no Brasil, transgênicos, geneticamente modificados. Então eu pergunto a você, querido internauta, por que você não entrega a sua vida ao Senhor Jesus e faz uma aliança com Ele? É a melhor coisa. É a melhor coisa que você deve fazer. A Bíblia, você veja, a carta que Paulo enviou para Romanos, há mais de 2000 anos atrás, fazendo jus os dias de hoje. Deus te abençoe, Lia Goy. Deus te abençoe e proteja a ti e tua família. Continuando aqui, a carta de Paulo, nós estamos fazendo uma reflexão na soteriologia. Eu estava esquecida, falei tanto que eu me esqueci. Que é o estudo da salvação,
ao Zeni, Deus te abençoe e te guarde, proteja tu e tua família. Então todos os homens são pecadores, Paulo disse, embora sua carta aos cristãos em Roma tenha sido escrita há mais de 2000 anos atrás, esses versículos parecem uma reportagem de hoje. Vejamos como Paulo soa, como um século 21 nos retrata. Ninguém está buscando a Deus, no versos 11 que eu li. Sua linguagem está cheia de mentira, no versos 13. Sua boca está cheia de maldição e amargura, no versos 14. Sua boca está cheia, eu já li. Eles correm para cometer assassinato, versos 15. E não é isso que está acontecendo? Destruição e miséria sempre os segue, versos 16. Eles não sabem onde encontrar paz, verso 17. Eles não temem a Deus de forma alguma, versos 18, daquele texto que nós acabamos de ler. O significado da palavra salvação em Tiago, em Tito 3, vamos ver. Deus abençoe a todos do TikTok, desta plataforma. Eu gosto muito da plataforma do TikTok. Mesmo que não tenha muitos, mas muitos entram, muitos saem e é rotativa. Nós já estamos com 56 minutos de live e vamos continuar o nosso assunto sobre a salvação. Tito... Eu amo falar da palavra de Deus. Detalhe, igreja não salva ninguém. Não. Ninguém. Quem salva é Cristo. Tito. Glória a Deus. Livro de Tito, se você tiver um exemplar aí da Bíblia, Tito 3, do 3 ao 7. Pois nós também outrora éramos nécios, nécio é loucos, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixão e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obra de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos convence. Calcinha do Davi Brito, boa noite. Deus te abençoe e te guarde, filho. Proteja você e sua família. Hoje a gente tem que dar essa saudação a todos, assim, sabe? Tá muito difícil o mundo, muito, muito. Então, calcinha do Davi Brito. Eu amo esse TikTok. Então ele continua aqui. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornamos
seu herdeiro segundo a esperança da vida eterna. Só nos tornamos herdeiros da vida eterna por herança se a gente se aliançar com Cristo Jesus. E eu estou trazendo essa live um assunto muito importante, que é o assunto da salvação. Nós a qualquer momento podemos partir, sabe? A qualquer momento podemos partir, e a vinda de Jesus, ela se dá de dois aspectos, por duas vias se dá. Rose Silva, Deus te abençoe, te guarde e te proteja, tu e tua família. Então, a vinda de Jesus, ele se dá por duas formas. A primeira, ou pela nossa morte, como está escrito em Hebreus 9:27, depois da morte segue-se ao juízo, ou se a gente não partir, alcançar o arrebatamento. Então, coisas valiosas, de muito valor, é a nossa salvação, sabe? Ter carro é bom, ter propriedades é bom, é salutar, são lutas conquistadas, né, pelo trabalho, mas o mais importante é a nossa salvação. Porque isso aqui já está em bancarrota, né? Vai pipocar. Essa terra vai pipocar. Tudo aqui está falido. Todos os sistemas. Sobretudo o religioso. Nós estamos vivendo debaixo de escândalos terríveis. De pastores, de padres, de outros segmentos religiosos, e nós, Valdenice, Deus te abençoe e te guarde, a tu e tua família, te proteja e te livre do mal. Então nós estamos vendo que tudo está desmoronando, mas os homens, no sentido genérico, não querem Jesus, né? Não querem. José, Deus te abençoe e te guarde, a tu e tua família, né? Nós estamos estudando, dando uma reflexão sobre o estudo de soteriologia, que é o estudo da salvação. É algo muito valioso. É mais valioso aqui, nada nos compra, só o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todos os nossos pecados, só o sangue de Jesus. Então, salvação significa, basicamente, a salvação do homem é resgatado dos seus próprios pecados. Quem nos resgatou? Jesus. Jesus ensinou que aquele que era mau enfrentaria o castigo eterno, mas aquele que era justo irão para a vida eterna. Este justo aqui é justificado pelo sangue de Jesus, porque em nós não existe nenhuma bondade. Não existe. Só depois que nós nos aliançamos. A salvação, então, se refere ao processo de ser salvo do castigo eterno. Depois da morte, segue-se ao juízo. Ou o inferno, em vez disso, ser levado à comunhão com Deus, por meio do qual alguém pode entrar no céu e viver eternamente, né? E o pior castigo que tem é você ficar separado de Deus ali no inferno. No inferno ninguém pode mais orar.
não pode mais falar de Deus, não pode nada mais. A hora é essa, a hora é essa. Adenilson, Deus te abençoe e te guarde, a tu e a tua família. Agora eu quero dar um exemplo para a gente já caminhar para o final da nossa live, né? Glória a Deus. O exemplo que eu vou dar é a figura de Nicodemos. Nicodemos, né? Nicodemos era um líder respeitado, né? Ele era um judeu zeloso, digamos que ele era um teólogo renomado, um homem de grande influência das letras, né, da Torá, do livro sagrado do Velho Testamento, da lei, dos profetas, né, e cumpridor da lei de Moisés. Eu quero que você frise bem aqui, cumpridor da lei de Moisés. Estamos fazendo uma reflexão sobre a salvação. Encontrou-se em busca de um entendimento mais profundo e sinal divino manifestados por Jesus. Este encontro noturno buscando evitar a atenção pública e possível represálias, né, tornando-se o cenário para uma das principais lições de Jesus sobre a soteriologia ou a salvação. Agora, a pergunta que não quer calar, né? Por que Nicodemos foi à noite, né? Foi à noite, né? Naquela época não tinha os postes, não tinha os dispositivos celular para fazer uma live lá no TikTok, no Insta, né? Olha, Nicodemos, procurando Jesus. Tirar uma foto, não tinha. E esse homem foi à noite. Durante a conversa, Jesus introduziu a necessidade de um novo nascimento, né? Ele não queria ser visto, ele não queria ser confrontado depois pela escola teológica que ele liderava, que ele, digamos assim, eu estou conjecturando, era um reitor. Então, Jesus e Deus, eles são o Deus das intenções, porque ele não é um Deus da ação. Por exemplo, por que eu estou fazendo essa ação de caridade? Por que eu estou fazendo? Ele não vê em si a ação, ele vê a intenção dessa caridade. Qual é a intenção de eu estar aqui nessa plataforma, com esse dispositivo aqui, celular, fazendo esta live? Qual é a minha intenção? Então Deus, ele é o Deus da intenção. Elson, Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te livre do mal, tu e tua família. Então Deus, ele é o Deus das intenções. Então ele viu, Jesus, ele viu a intenção de Nicodemos. Vamos lá? Durante a conversa, Jesus, eu estou lendo aqui o meu esboço, introduziu a necessidade de um novo nascimento, não físico, mas espiritual.
ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos, confuso inicialmente, questiona como seria possível esse novo nascimento, mas vamos para o que interessa. Se você tiver um exemplar bíblico, né? Abra em João 3, de 1 a 21. Glória a Deus. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Então ele já reconhece a divindade, a autoridade espiritual de Jesus. Em resposta, Jesus declarou. Então Jesus já era direto e Jesus já dava na lata. Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então Jesus já mostrou a Nicodemos qual era a condição espiritual daquele homem, né? Perguntou-lhe Jesus: espera aí um minutinho, a coluna já está doendo. Glória a Deus. Já vou terminar, já. O corpo velho já está estilando. Perguntou Nicodemos como alguém pode nascer sendo velho. Então, apesar dele ser um líder religioso, autor de muitos estudos na sua escola teológica, ele não entendia nada das coisas espirituais. É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer de novo. Então, aqui deixa bem claro que Nicodemos, ele não entendeu. Deus te abençoe e te guarde. Use 16 68 07 82 929. Deus te abençoe, a tu e tua família, e te proteja, te livre do mal. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Aí Jesus deu de novo na lata de Nicodemos. O que é nascer da carne? Jesus: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é o Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra para onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos que é nascido do Espírito. Então, o novo nascimento é algo do céu, é algo sobrenatural, que só quem sabe explicar é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. E Nicodemos, apesar de ser uma autoridade religiosa, ele não entendia, de forma nenhuma, ele não entendia. Ele foi procurar Jesus e Jesus respondeu o que de fato ele precisava. Ele precisava do novo nascimento. Era isso. No versículo 9, Nicodemos diz: perguntou Nicodemos, como pode isso acontecer? Disse Jesus: você é mestre em Israel
e não entende essas coisas? Jesus deu de novo, na lata dele. Como pode, Nicodemos? Você é um religioso, um teólogo de alto escalão, conhecedor e cumpridor da lei de Moisés. Veja que o relato bíblico declara lei de Moisés. E você não entende essas coisas? Tá ruim, hein? Tá ruim. E Jesus continua: asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Quer dizer, Jesus estava dizendo: eu estou falando do que eu conheço e sei, porque eu vim de lá. Eu vim de lá. Mas vocês não aceitam. E não é isso que acontece hoje? Hein? Também? O mundo não aceita Jesus. O mundo, eu estou falando, o mundo pessoas. Está vendo tudo se acabando. Mas o Deus desse século, Satanás, tem cegado o entendimento das pessoas, para elas não verem. Continuando. Eu falei das coisas terrenas e vocês não creram. Jesus dizendo: como crerão se falar das coisas celestes? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Então Jesus estava falando de coisas eternas, coisas grandes, coisas firmes, que o homem natural jamais, em tempo algum, vai entender. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, já que você segue a lei de Moisés, né? Que foi isso que Nicodemos disse. Valdino, Deus te abençoe e te guarde, a tu e tua família. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário o Filho do Homem seja levantado. Ele estava aqui falando da obra salvífica que ele ia concluir aqui na terra. Para que todo aquele que crê nele tenha vida eterna. Só tem a vida eterna quem crê em Jesus. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer aos meus queridos internautas: o único pecado que leva a pessoa para o inferno é não crer em Jesus, tirando a blasfema do Espírito Santo. No 15, para que todo aquele que nele creia tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que fosse salvo por meio dele. Enviou o Filho não para condenar a primeira vez, porque a segunda vez ele vai vir como juiz. Pois o 18, quem nele crê não é condenado, tá vendo aí? Mas aquele que não crê já está condenado. Quem condena ao ser humano ao inferno é quem não crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento.
A luz veio para o mundo, mas os homens amaram mais as trevas, e não é isso? Está diferente? Não. E não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz. Quem pratica o mal odeia a luz. Creuza, Deus te abençoe e te guarde, a tu e tua família. Mas o homem amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras eram mal. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestadas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Aqui esse relato, Ivani, Deus te abençoe e te guarde, a tu e tua família. Em João 3:1, 21. E aqui o Senhor, ele deixou uma coisa muito interessante. Ele disse, no 19, este é o julgamento, a luz veio para o mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que sua obra seja manifesta. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz. Como Nicodemos veio no escuro, no final do relato bíblico, o Senhor falou da luz, para que vejam claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então, aqui nós vemos um exemplo de um homem que procurou, através de um diálogo, um religioso, e aqui nós vemos e tiramos todas as dúvidas que religião não salva, boas obras não salva, caridade não salva, filósofo não salva, segmentos nenhum salva, igreja não salva, quem salva é o Senhor Jesus. Então, nós vimos aqui o estudo da soteriologia, o estudo da salvação, né? E os meus queridos internautas, não brinque, enquanto você está vivo, se aproxime de Deus, entregue sua vida a Jesus, porque um dia nós vamos partir para a eternidade. Nós vamos partir para a eternidade. Vamos deixar esse mundo e só vamos entrar, né, no céu com um passaporte que se chama o sangue de Jesus, que nos purifica de todos os pecados. Então, que Deus em Cristo, Ana Cláudia, Deus te abençoe e te guarde, a tu e tua família. Que Deus abençoe a todos, que Deus dê mais uma oportunidade a cada um de vocês, né? Aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que o Senhor Jesus, ele está voltando, seja pela nossa morte, ou seja, o arrebatamento da igreja. Amém? Aqui nós concluímos nossa live. Deus abençoe a todos, um beijo no coração. Quem chegou agora, Deus abençoe você, proteja você e sua família e livre do mal. Amém? Deus abençoe a todos.